Olá, meus amigos e minhas amigas. Jesus falou que o caminho para os céus é difícil. Ele nunca nos enganou. O Mestre do amor, aquele que fez primeiro para que nós aprendêssemos com Ele qual é o caminho do céu. É parecido com o caminho do Calvário. Não vamos comparar. Ninguém podia nos salvar, somente Ele. Somente Ele podia fazer o caminho até a cruz, lá no monte, apelidado também conhecido como Monte Caveira. Mas nós temos um caminho paralelo, em nada semelhante, porque Ele não teve apoio nem do Pai. Lembra das últimas palavras dele na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho, os nossos pecados sobre ele. Deus é santo, Deus não está onde está o pecado. Nós não. Quando nós decidimos por Jesus, quando nós decidimos amar sua palavra, quando nós decidimos entrar pelo caminho que leva até o Pai, e o caminho que leva até o Pai passa por Jesus, e Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo, como João escreveu no capítulo 1. Quando nós fazemos essa escolha abençoada, nós temos o nosso caminho também. Esse mesmo Jesus disse o que sobre a nossa vida aqui nesse mundo? Quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perdê-la. Perder a vida aqui no mundo. Deixar de viver para o mundo. As nossas vontades, as vontades da nossa carne, os nossos desejos. O que ele disse sobre negar a nós mesmos, carregar a cruz a cada dia e segui-lo? Quem quiser vir após mim. Ele não briga, não. Nós vamos para o inferno se quisermos, e vamos para o céu se quisermos nos esforçar para conhecer esse caminho. E é difícil? Não, em hipótese alguma. O Senhor não lançou sobre nós um fardo pesado que nós não podemos carregar, em hipótese alguma. Como eu já disse, o impossível para nós fazermos, Ele já fez. Derramou o seu sangue, o véu do tempo foi rasgado, nós não tínhamos acesso ao Pai, hoje nós temos, e nós temos o seu Espírito Santo, como Pedro escreveu, quando respondendo àquela multidão, o que nós devemos fazer então, Pedro? Nós queremos também ser salvos? Pedro tinha ali exposto a eles o caminho que Cristo fez ali no Calvário. Tinha havido ali o Pentecoste, aquela multidão toda alvoroçada, e Pedro, cheio do Espírito Santo, tinha feito ali um discurso, e perguntaram a Pedro, e Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, sede batizados, para que os vossos pecados sejam apagados, e vocês encontrem refrigério. Você nega a si mesmo, você renuncia às suas vontades, você dá adeus a esse mundão, você dá adeus ao pecado, você humildemente arrepende dos seus pecados e vem para Cristo, e é batizado e começa a obedecer o Evangelho.
e tem refrigério. Então, que caminho difícil é esse? Que caminho árduo é esse? Bom, tem a carne. E agora? Para mim foi fácil? Para mim foi um pesadelo. Para mim foi uma batalha das mais difíceis. Conheci sexo aos 6, 7 anos. Vou falar de novo. Vocês que odeiam que eu toque nesse assunto, por favor, agora se faz necessário. Conheci sexo sendo levado para as matas na cidade de Itajubá, Minas Gerais, onde eu nasci. Estou aqui hoje no abençoado Ceará, cidade de Crato, onde eu estou há 6 anos. O Senhor me trouxe para cá. Mas lá, o que o menino da roça, bestinha, iria saber de sexo? Mas os adultos, rapazes, os héteros, olhando para aquele menino magrinho, muito efeminado, bobinho, pegava na minha mãozinha, me conduzia até as matas e vamos sentir prazer, vamos nos divertir, vamos buscar orgasmo, com esse corpinho aí magrinho, sem carne mesmo. Para que ele serve? Está aí parecendo menininha. O que ele deve estar querendo? Vamos lhe dar o que ele está querendo. E ali nas matas eu fui aprender. Ver um órgão genital masculino de adulto que eu nunca tinha visto. Vendo como que eles se procediam, como que eles faziam comigo. Eu costumo dizer que todos já estão perdoados. Me deixaram viver. Quando estava me machucando, eu gritava e eles paravam. Foram então meus abusadores, que não foram apenas um nem dois, foram vários. Então até que foram bons para mim, não foi não? Todos perdoados. Tem 2 deles que são pastores. E um deles está nos meus contatos, no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Está tudo bem, sem problema nenhum. Já fui curado, já fui liberto disso. Mas foi nos abusos que eu aprendi o que é sexo, o que é sentir o prazer, o orgasmo em si. Eu não sentia nada, eu era um menininho, né? Mas eles me deram aulas. E aí, a partir de 8, 9, 10 anos, eu fui ficando viciado em masturbação. Não tem vergonha não, em hipótese alguma. Ele me libertou. Ele me libertou, eu sou uma nova criatura. Os desejos por sexo me fizeram me afastar dele inúmeras vezes, acreditando que eu não ia conseguir entrar na igreja, sair da igreja. É um vício desde criança. Vício. Não julgue se você nunca teve vício. Talvez você tenha vício em outras coisas. Cada um tem a sua fraqueza. Foi muito difícil. Nascido no lar evangélico, eu sabia que era pecado satisfazer os seus desejos carnais. Mas os meus desejos por pessoas do mesmo sexo queimavam, ardiam, e eu sonhava como se tivesse uma menina aqui dentro de mim, com um amor lindo, romântico, com abraços, beijos, colocando uma aliança, casando-me. Veja aí alguns dos vídeos, testemunho que eu dei. Sim, procurei um namorado desesperadamente, angustiado, em depressão. Além da depressão, ainda tinha que lutar contra a minha carne, era muito para mim. Eu então disse não, o Senhor é um outro rapaz.
é um outro cara, como os psicólogos. Eu procurei psicólogos por 3 vezes e todas as 3 vezes uma psicóloga e os outros 2 psicólogos diziam a mesma coisa. Você é um cara legal, Jairo, não vamos continuar pegando dinheiro seu, arruma um namorado legal como você e seja feliz. Ah, mas ter um namorado, ser um casal monogâmico, vivendo como marido e mulher, fiéis um ao outro, não tem nada de pecado. Você deveria ter aceitado o conselho dos psicólogos, que lhe diziam, afirmavam que não é doença, e de fato não é doença mesmo. Alguma coisa dizia aqui e aqui. Não. Era uma voz com amor. Venha para mim, volte para mim, não se afaste de mim, não desista mais de mim. Eu estou de braços abertos, como o pai que esperava o filho pródigo que voltou cheio de sujeira e de fome, enlameado, querendo comer a comida dos porcos. Quem não conhece a história do filho pródigo? Envergonhado, humilhado, esfarrapado, descalço, com vergonha. Quando eu estava perto de me casar com o Rock Tyron, está aí o segundo vídeo mais visualizado do meu pequeno canal, 12 anos, ali o próprio Senhor me mandou contar tudo, testemunhar tudo. E eu contei tudo. Vídeo publicado há 2 anos, pois hoje faz 14 anos que eu venci, que eu estou vitorioso, que eu venci a carne, porque eu ouvi aquela voz praticamente a véspera de eu ir para o cartório com o Rock, porque o Senhor me disse, naqueles 4 meses que eu estava com o Rock, e eu continuava vazio, eu continuava chorando, eu continuava deprimido, eu continuava em depressão, aqueles 4 meses de namoro com esse moço maravilhoso, que hoje é o meu filho. Hoje ele é o meu filho, eu sou pai de Rock, ele tem 2 pais. Glória a Deus. Ah, Deus transforma tudo, Deus muda a nossa história, Deus reescreve a nossa história. E eu caí de joelho no meu quarto. Sim, Senhor, eu estou voltando. Eu vou recomeçar, reiniciar minha luta contra a carne de novo, aos mais de 50 anos. E de novo lutando, sentindo os mesmos desejos. Mas eu comecei a buscar, ler todos os dias. Eu comecei a buscar intensamente, Ele em oração, ajoelhado, Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi o teu chamado. Agora me ajuda, eu sou fraco, Senhor, me ajuda a vencer, eu não quero mais te abandonar, eu não quero mais me afastar. O Senhor é bom, cheio de misericórdia, eu já tive experiência contigo, me ajuda nessa batalha. Foram anos, anos. Orava todos os dias antes do nascer do sol. Esquecia o tempo. Aposentado, né? Tenho esse privilégio de levantar às 4h30 da manhã. Eu ia lá para o meu cantinho de oração, quietinho. Dobrava o meu joelho, falava com Ele. Quando eu me levantava, eu estava sentindo paz.
aquela paz que Jesus diz que só Ele pode dar. Encontrei uma boa igreja há 4 anos e meio, uma igreja batista, cujo pastor é meu amigo, tem uma palavra fiel, uma palavra poderosa, prega com unção, não com gritos. Não é uma igreja que grita, não estou dando indireta contra os meus amados amigos pentecostais, em hipótese alguma. Eu frequentei uma igreja pentecostal por anos. Não, todo respeito, todo carinho, boas recordações. Mas Jesus me direcionou por essa igreja, que eu busquei em oração, apenas 3 minutos longe da minha casa, e ali, ouvindo a palavra, meditando na palavra, todos os dias eu leio, todos os dias eu oro, e ali buscando no Senhor, me esforçando, desviando os meus olhos daquilo que é errado. Eu fui deixando para trás todas as imundícias, os pensamentos maus, os desejos carnais foram sendo enfraquecidos. Você quer matar a sua carne? Fortalece o espírito. Alimente o teu espírito e você vai matar a sua carne de fome. Como que se alimenta o espírito? Pensando nas coisas do alto. Colossenses 3, capítulo 1. Busque as coisas do alto, pense nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, meu amigo e minha amiga. Depende de você. Disciplina. Todos os dias, ache um tempo, ache uns minutos, ache 1 hora, mas não importa, procure uma boa igreja que tenha a palavra que tem poder, a palavra que liberta. E fale com Deus todos os dias. O adore, não fique só se vitimizando não por causa das suas lutas. Comece a orar em adoração. O Senhor é bom, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha segurança, em Ti eu confio, Tu és tudo para mim, mais do que tudo. Eu Te quero, me fortalece, eu quero Te buscar, eu quero ser usado por Ti, eu quero falar do Teu amor, me liberta, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cumpra a Tua promessa na minha vida. Eu rejeito o pecado e eu não quero mais. E lute. Quer jejuar? Jejue. Faça um jejum sem grande sacrifício, mas ajuda muito. Ouça as pregações sérias. Não entre no caminho da criancice. Não vai muito atrás de revelação e profecias, não. Por favor. Eu estou falando da palavra. O que Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos fizeram foi pregar a palavra. Não ficaram dizendo: assim te diz o Senhor está me revelando. Cuidado, você não vai crescer, você não vai amadurecer, você não vai se fortalecer se ficar nisto. Cuidado. Experiência própria, que no passado, lá em São José dos Campos, eu como pentecostal ficava muito no meio disso, nunca me trouxe benefício nenhum. Mas a palavra trouxe. Consegui vencer. Vamos ler alguns versículos que são fundamentais para nós entendermos essa luta da carne com o espírito.
Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito Santo, Espírito maiúsculo aqui, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eita, estou no mundão, estou aproveitando, fazendo todas as minhas vontades da carne, e Deus está comigo, Deus é meu Pai, Deus me guia, Deus me guarda. Cuidado, cuidado com essa mentira diabólica. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eita! Você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito Santo, tem certeza, o seu corpo é dele, o seu corpo está santificado, você está fazendo a vontade dele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, que é a verdade. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Que palavra, que privilégio. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Sem Deus, sem Cristo, sem conexão com o Pai, sem vida espiritual, sem céus, sem Deus. Não tem Deus 24 horas por dia na vida daquele que está fazendo a vontade da carne, está dizendo aqui o Senhor. Mas, se pelo Espírito Santo vocês fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão a vida de paz, a vida com Cristo, a vida guiada e dominada pelo Espírito de Deus, a vida em liberdade, liberdade para não pecar mais, acorrentados e escravizados pelo pecado e pelo autor do pecado, que é o diabo. E o último versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Todo mundo, como dizem por aí. Posso ler de novo? Quem é filho de Deus? Quem são os filhos de Deus? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. Tem uma condição para ser filho de Deus: fazemos a vontade do seu Santo Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus, só os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus que nós mortificamos os desejos da nossa carne. 14 anos livre, 14 anos o Espírito de Deus habitando em mim e me dominando, me dirigindo. Quebrou as correntes que me prendiam.
Não há mais depressão, não há mais angústia, não há mais medo de inferno, não há mais medo de entristecer a Deus, não há mais medo de juízo, de julgamento do Apocalipse. Não, não. A qualquer momento que eu partir, se eu deitar hoje e não estiver mais respirando de manhã, eu estarei pertinho do meu Deus. Corpo, alma e espírito hoje pertence a Ele. Ele domina sobre mim e não mais as vontades do adversário que nos engana com as suas ilusões, dizendo que se nós fizermos todas as nossas vontades com aquela liberdade, né? Não, entre aspas, aproveitar bem a vida, as noitadas, as baladas, sexo, 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 que é muito bom, não é mesmo? De qualquer jeito, que a vida é curta, que temos mais é que aproveitar. Mas Jesus diz que se nós fizermos isso, nós vamos morrer eternamente. E Ele tem uma vida eterna preparada para nós. Ele prometeu que viria nos buscar, conforme esses versículos que vocês estão vendo. E vai vir buscar quem está se santificando para Ele, conforme escreveu o autor da carta aos Hebreus: sem santidade ninguém verá o Senhor. Como você então vai para os céus, a moradia do nosso Deus, se você não estiver santificando o seu corpo? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que disse aí Jesus em João capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama, ouve e guarda a minha palavra, quer dizer, pratica. Então meu Pai o amará. Deus só pode amar aquele que ouve e guarda a palavra de Deus aqui no coração e a vive. E eu e meu Pai viremos para Ele, e nele viveremos. Mas o Espírito Santo, quem que mora aqui então? Quem? Mora também em você, meu amigo, minha amiga. Está lutando como eu? Sim, eu venci os vícios, não há mais vícios, os desejos estão acorrentados, longe de mim, mas o inimigo não dorme. A batalha apenas amenizou, diminuiu. Eu me emociono. Quem deixa de ser escravo fica emocionado porque custou sangue na cruz. Olha aí essas imagens. Por mim, que eu rejeitei tantas vezes. Só queria dizer para vocês que vale a pena. Não importa que demore. Não desista da sua luta. Não pare de lutar, como cantou agora há pouco a querida Ludmila Ferber. Não pare de lutar. Seja a palavra dele o escudo, conforme esse louvor que chama o escudo, voz da verdade. Ele é o teu escudo. Faça dele o teu escudo. O escudo é aquela proteção, aquela armadura que você coloca e o mal vem, bate no escudo e volta. Não há mais ferrolho nem porta que se fechem diante de nós. Não há doenças nem culpas. Acabou as minhas culpas. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
diante da voz daquele que tudo criou. Tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Você crê? Eu também creio. Esforcem-se. Jesus diz que o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não desanime, não desista, não perca seu tempo nesse mundo, na ilusão desse mundo. O vazio vai estar aqui e o vazio acaba com a gente. As ilusões que o diabo faz com todos aqueles que estão no mundo, ilude, apresentando os prazeres do mundo que não traz satisfação. Quem dá satisfação é Cristo Jesus. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. Obrigado.